gente viu muito bem hoje nas falas muito felizes que tivemos da parte do pessoal da manhã. É claro que a gente também vai perseguir essa formação de maneira processual, de maneira ininterrupta. Então, isso inclui também encontros, para saber um pouco avaliar como a caminhada vai e também buscar, como a Teologia da Enxada tanto fez, na sua longa experiência, também ter os desdobramentos. E daqui, o que a gente vai fazer a partir daí? Nesse momento eu digo que a inquietação que Barbalho apresentou, né, do grupo, da formação, da oficina da formação, ele dizia, e o Fórum Social Mundial, né? A gente sabe que o Fórum Social Mundial tem um aspecto muito mais de discussão, não chega a ser o que alguns poderiam querer, eu me incluo também, como se fosse uma internacional, que tem um caráter também decisivo, né? As internacionais, elas tinham esse caráter não somente de discussão, mas de decisão. Mas o Fórum Social Mundial, ele foi construído e continua sendo com esse espaço de discussão, de partilha. Então é muito comum que nele haja talvez até mais presença de organizações não governamentais do que até mesmo de movimentos sociais. Mas mesmo assim, a gente saúda essa contribuição firme que nos dá o Fórum Social Mundial. A Igreja. Com relação às inquietações sobre a eclesialidade, que foi discutida no grupo, tem uma base que o próprio grupo, depois da fala de Robertinho, apresentou também. Eu gostaria que o grupo fosse agora verbalizado. Colocar os seguintes pontos. O primeiro, manter viva a esperança. Apostar em 2 pequenos grupos de reflexão. Segundo ponto, acolher as diferenças, inclusão, respeito pelos outros. Terceiro, ser mais humana, ir ao encontro do povo. E uma última, alimentar as comunidades. Alguém ajuda no microfone, por favor? Está dando microfonia, que eu não posso estar aqui lá. Itamar, por favor. Então, diante dessas inquietações, posso... Passa por cima da mesa aí, por favor. Vem para aqui. Enquanto o grupo relatava, eu escutava algumas vozes, entre elas a do próprio Robertinho, que lá no Maranhão, na comunidade que ele acompanha, numa, junto com tantos outros, ele dizia, e eu fiquei guardando essa palavra, né? Eu vou pelas comunidades, mas não para celebrar missa, dizia ele, mas para visitar de maneira gratuita. Claro que tem também os momentos de missa, de celebração, mas eu costumo muito ir pelas comunidades lá e com o propósito de visitar, de ouvir, de acompanhar, enfim, de me alegrar com as pessoas. Eu acho que essa é uma evangelização que, quem sabe, a Teologia da Enxada é chamada a aprofundar nessa direção aí, né? Dessa parte da eclesialidade, nessas visitas ao povo simples e às pessoas mais afastadas, aquelas que, na verdade, pouco sabem o que é a igreja, muitas vezes, mas elas têm uma alegria de receber as pessoas em casa, como é o caso. Eu acho que nessa linha da eclesialidade que ajuda muito essa compreensão da Teologia da Enxada. Uma igreja que nasce do povo pela força do Espírito e que se faz presente também nas celebrações, mas além das celebrações também, nesse jeito de caminhar, nesse jeito de compartilhar, nesse jeito de aprender, nessa pedagogia da escuta. Isso é muito forte e eu acho que reflete aquela inquietação do grupo que o próprio Robertinho relata, que é de buscar aprender, de buscar escutar, de buscar entender a gratuidade da presença de Jesus no meio dos pobres. O outro ponto, considerar os 2 lados da ambiguidade do governo e dos partidos. Nós sabemos que dentro da caminhada daquelas e daqueles que fazem a Teologia da Enxada, há aqueles que se afastam um pouquinho dessa questão partidária, em que estiveram tantas vezes tão profundamente metidos, e há aqueles que também continuam de maneira crítica, mas continuam também buscando dar a sua contribuição. Então, a gente está diante de um quadro bastante ambíguo. A ambiguidade tem sido a marca
mais forte também do governo atual, e a gente então tem que entender, assim eu entendi dos grupos, que é preciso ver os dois lados. É uma ambiguidade. Tem as políticas sociais que, de todo modo, acolhem, de todo modo, incluem, e há também as ambiguidades das contradições. Por exemplo, na questão da reforma agrária, é difícil que o movimento social do campo, qualquer que ele seja, ele diga que tem havido avanços significativos, em relação, pelo menos, ao que esperavam. Então aí há um fosso, há um hiato muito grande entre aquilo que se esperava, mesmo em termos governamentais. A gente sabe que governo é a mesma coisa que Estado é uma coisa mais complicada, mas o governo estaria também para facilitar esses avanços. Em relação à reforma agrária, em relação à questão agrária, não é bem o que se tem. Então a gente vai ao mesmo tempo reconhecer que há avanços em algumas políticas sociais. Eu diria, por exemplo, na questão aqui perto, a gente tem várias comunidades quilombolas aqui por perto. Então, com a animação de alguns grupos, eu me lembro da figura de Luiz Adra, por exemplo, acompanha muito as comunidades quilombolas na Paraíba. Então a gente nota que houve um avanço, e isso é constatado também pelas moças, pelos rapazes que frequentam aqui e que dão testemunho de que houve um avanço considerável nessa parte de atendimento às demandas das comunidades quilombolas. É claro que isso não é o ideal, ainda tem coisa a fazer, mas é um ponto a se levar em consideração. Então, do grupo, no meu entendimento, há, de um lado, reconhecimento de avanços em algumas políticas sociais, na parte dos conselhos, por exemplo, mas há também uma cobrança muito forte que tem afastado muita gente, tanto da questão partidária, quanto da questão também do próprio governo. Há uma desconfiança grande, uma decepção muito grande em relação à perda por parte dos partidos populares da sua força transformadora. E sem prejuízo de quem acha que deva continuar, mas é preciso ter certamente esse sinal que os outros companheiros de caminhada estão dando. Aqueles que se afastaram dessa caminhada por não mais acreditarem na capacidade de transformação que esses movimentos de esquerda tinham, por exemplo. Hoje é difícil acreditar nessa parte aí. Consola essa parte da nossa caminhada, que não são todos, a gente disse que respeita também aquelas e aqueles que estão metidos ainda nessa, digamos, caminhada partidária e até nos espaços governamentais. Mas sem perda dessa continuidade, é preciso que a gente avance ao ponto de entender que fazer política, não há só um jeito de fazer política partidária, há outros jeitos também, às vezes até mais eficazes esses jeitos, do que a própria participação na política partidária nessa atual conjuntura. Noutra conjuntura pode ter sido melhor, e pode haver outra conjuntura melhor ainda, mas a atual parece desaconselhar o nosso investimento maior se faça no âmbito político partidário. Agora, diante disso, é preciso respeitar também aqueles e aquelas que estão, de alguma maneira, envolvidos na máquina partidária, com todas essas contradições. Por exemplo, o grupo apontava a questão da cooptação. Muita gente que vai ocupar cargos e, na verdade, esquece a caminhada, ou reduz enormemente o ritmo que tinham antes dedicado a essas mesmas lutas populares, no caso. Então, esse é um desafio grande. Em outras palavras, a ambiguidade, reconhecendo pontos de avanços limitados, mas, ao mesmo tempo, também muita decepção em relação aos espaços governamentais.